gostaria de apresentar uma ferramenta que mostra aspectos de como observamos, pensamos e agimos na realidade. Ela explica o que pode acontecer em nossas interações com outras pessoas e como podem ser reconhecidos alguns dos desafios que surgem na comunicação. Frequentemente, todos nós fazemos suposições. Elas são baseadas apenas em inferências. Chris Argylis desenvolveu uma ferramenta que nomeou escada de inferências. Por sua vez, se apoiando nas contribuições das neurociências, Judith Glaser revisou essa ferramenta para nos impulsionar a examinar de que forma cada um de nós percorre essa escada. Atualmente, devido à pressão de agir com muita rapidez, nem sempre dedicamos o tempo necessário para analisar cada uma das situações, levando em conta os fatos concretos. Em consequência, corremos o risco de estabelecer conclusões inadequadas. No âmbito dos negócios, particularmente, é preciso garantir que todas as ações e decisões estejam alicerçadas em dados objetivos. Confira a escada. No primeiro degrau, os fatos observáveis nos provocam um determinado impacto que acarreta reações biológicas. A seguir, podem aparecer sentimentos de raiva, decepção e frustração, dentre outros. Logo depois, surgem as suposições carregadas da interpretação pessoal, por meio das quais chegamos a determinadas conclusões. Gostaria de compartilhar um exemplo concreto para analisarmos juntos. Vamos supor que um time de trabalho está reunido apresentando os resultados da situação atual. Para essa exposição foi feito um trabalho árduo de coleta de dados. Quando o expositor, Pedro, observa a sala, percebe que um dos membros da equipe, o João, revisa permanentemente seu telefone celular. Isto provoca que Pedro sinta desconforto, decepção e raiva. Que tal analisar agora, detalhadamente, cada um dos degraus a partir do exemplo que foi contado? O primeiro degrau comporta os dados observáveis. Isto é, o que nós vemos, ouvimos e percebemos ao nosso redor por meio dos sentidos. No exemplo descrito, quando João revisa permanentemente seu telefone celular, em Pedro são desencadeadas determinadas reações biológicas. Logo, aparecem emoções e sentimentos vinculados com os dados observados e com as reações biológicas. Na situação colocada como exemplo, os sentimentos serão raiva e decepção. Simultaneamente, nos focamos na informação que nos chocou emocionalmente e que não faz sentido. Sem percebê-lo, abrimos mão do resto dos dados recolhidos da realidade. Assim, selecionamos a informação. Em nosso exemplo, Pedro leva em conta apenas que João revisa com frequência seu celular durante a reunião. Assim, Pedro se foca só naquilo que observa. Desestima, no entanto, o fato de que seu colega tenha ficado, depois da reunião acabar, discutindo ideias com o resto dos colegas. Em seguida, começamos a elaborar pensamentos ou suposições atribuindo determinado significado àquilo que observamos e sentimos. Ou seja, em nossa mente, conferimos uma determinada interpretação àquilo que é percebido, junto com as sensações que isso nos produz. Em nosso exemplo, Pedro começa a pensar que João está desmotivado ou que não está engajado com seu trabalho. Isso é uma suposição dele. No seguinte degrau, sem tomar consciência, as conclusões se tornam crenças. Elas, sem serem questionadas, são aceitas como verdades. Por exemplo, Pedro acredita que João não gosta de trabalhar com ele, ou que não o respeita. Talvez ele pensa, João queria ocupar a sua posição na empresa. Em função das crenças, são estabelecidas determinadas conclusões. Pedro age a partir delas. Não continua compartilhando informação com o João, nem o convida às reuniões. Revisar de que forma chegamos a uma determinada conclusão é fundamental para estabelecer em que essa ação está alicerçada.
Apenas um abalo emocional sentido perante o fato observado? O que fazer para ser mais efetivos? Podemos descer a escada e revisar minuciosamente cada estágio. Buscar em cada um deles mais detalhes. Reconstruir o percurso feito até chegar a uma dada conclusão. Colocar em causa cada um dos elementos levados em conta. Talvez descubramos que tudo aquilo que assumimos foi baseado em emoções, crenças e preconceitos. Com frequência, começamos a gerar situações para confirmar as nossas hipóteses e validar nossas crenças. É fundamental reconhecer a escada usada tanto por mim como pelas outras pessoas. Para isso, deveríamos refletir sobre: além do observável, o que pode estar acontecendo no interior das outras pessoas? Falar com as outras pessoas em função não de suposições, mas de dados objetivos. Por exemplo, vejam a diferença entre dizer: percebi que durante a reunião você revisava o celular permanentemente. Aconteceu alguma coisa? Ou falar: você estava chateado e pouco interessado na apresentação. O que seria um juízo de valor? Os comportamentos observados são apenas uma pequena porção de tudo o que pode estar acontecendo no interior de uma pessoa. O mais importante é descer a escada a fim de focar novamente os fatos e reconhecer qual foi o percurso feito até chegar a uma determinada conclusão. É relevante nos questionarmos: por que eu estou assumindo uma determinada ideia? Tem outras possíveis causas que eu deveria considerar? Quais foram as minhas crenças que fizeram parte da conclusão estabelecida? As minhas emoções coincidem com os fatos ocorridos? Reparei em todos os elementos envolvidos em uma determinada situação? Ou, pelo contrário, levei em conta somente alguns aspectos? Eis uma breve introdução daquilo que acontece nas interações interpessoais. É extremamente importante tomarmos consciência de qual é o processo por meio do qual chegamos a cada uma das conclusões estabelecidas. Tomara que essa ferramenta seja útil na hora de se relacionar com as outras pessoas.